Seja bem-vindo a mais um encontro nosso do Guia das Eleições e hoje é um assunto importante. Eu sei que muitas pessoas estão com dúvidas, principalmente quando se refere à questão da cota de gênero. E aí nós vamos ter uma aula de hoje para a gente poder explicar o que é, na verdade, essa cota de gênero, como que ela funciona, por que ela é obrigatória, né, e como que isso pode influenciar a sua escolha, né, de partido, se você já escolheu o seu partido, como que isso pode influenciar depois, na verdade, o número de candidatos que cada partido poderá ter. Olha, a cota de gênero, ela é fundamental dentro desse processo eleitoral, porque ela determina que cada partido reserve uma cota específica para que o partido não tenha um maior número de mulheres ou maior número de homens sendo candidato naquela eleição. E ela é, evidentemente, implantada dentro do sistema proporcional, ou seja, na eleição para vereador. E quando a gente fala de cota de gênero, é aí que aparece muito erro. Muitas pessoas acabam entendendo por cota de gênero que é a cota das mulheres. E, na verdade, não é nada disso. A cota de gênero ela é uma cota destinada a que, se o partido tem mais homens, você tenha pelo menos 30% de mulheres. Mas se o partido ele tem mais mulheres, ele tem que ter pelo menos 30% de homens. E muitas pessoas acabam se colocando somente a cota das mulheres. Isso porque a gente sabe que na prática, a maioria dos partidos, né, na prática, sempre tem mais candidatos homens do que mulheres. Então acabou que no contexto social virando cota das mulheres, mas não é. Ela é uma cota de gênero que destina no mínimo 30% das vagas para um gênero e os outros 70% para outro. E aí, gente, é no mínimo, tá? Não quer dizer que você tem que obrigatoriamente colocar só 30%, não. Você pode fazer meio a meio, por exemplo, pode ter 50% de homens, 50% de mulheres, e tá tudo bem, não tem nenhum problema. E vale ressaltar, inclusive, que a lei número 9.504 de 97, lá do seu artigo 10, no parágrafo 3º, ele fala, inclusive vou trazer para vocês aqui o que está publicado, inclusive no TSE, sobre cota de gênero, né? Cada partido, federação ou coligação poderá solicitar o registro de uma candidata ou um candidato ao cargo de prefeito e o seu respectivo vice. Já para as câmaras municipais, o número de candidatos e candidatas registradas será de até 100% do número de lugares a preencher, acrescido de 1. Dentro do número resultante, a legenda ou federação poderá preencher no mínimo 30% e no máximo 70% de cada gênero. Ou seja, mínimo 30% de um gênero, máximo 70% de um outro gênero. E aí tem outra questão que é importante dizer, que o TSE também está fiscalizando e vai punir as candidaturas laranjas, que são aquelas composições, e isso acontece mais com as mulheres, infelizmente, do partido procurar mulheres para poder compor a cota, para que eles possam colocar mais homens sendo candidatos. A questão é a seguinte, caso seja identificado que houve uma candidatura laranja, ou seja, aquela candidata que teve um total de 0 voto, ou teve 1 voto, 2 votos apenas, o TSE pode entender, né, que essa candidatura foi uma candidatura laranja e com isso punir a legenda por inteiro, ou seja, anular os votos de todos os candidatos a vereadores daquele partido ou daquela federação. Isso aí é uma ação que o TSE tem colocado para evitar a fraude na cota de gêneros. E se você está assistindo esse vídeo, é importante você estar bem informado sobre essa questão. Agora, o que muitos partidos e muitos pré-candidatos estão, às vezes, em dúvidas é quanto ao percentual. E aí é importante a gente fazer uns cálculos. Vou dar um exemplo para você. Quando a gente tem, até vou abrir a calculadora aqui para ficar mais fácil a gente fazer essas contas, né? Matemática tem hora que a gente tem que calcular de forma mais tranquila. Vamos imaginar a seguinte situação, tem um município, o qual ele tem 17 cadeiras. A gente já sabe que em 17 cadeiras, o partido ou a federação poderá indicar até 18 candidatos. Até 18, não é obrigatório você colocar o número total de candidatos. Você pode colocar até 18 candidatos nesse partido. Se o número de vereadores no município for de 17, você pode colocar até 18. Se o número de vereadores no município for 13, você pode colocar até 14. Se for 11, até 12. Sempre o número de cadeiras mais um.
Então, nesse cálculo nosso aqui, nós temos 18 candidatos, né? O partido lá, o partido X, ele preencheu a totalidade com 18 candidatos. Qual é a cota mínima de gênero? 30%. Nós já sabemos que 30% tem que ser de um gênero, 30% do 8. Então, 30%, né, 18 vezes 30%, vai dar um número de 5,4. E aí surge aquela questão, Fabrício, 5,4 quer dizer então que são 5 mulheres? Eu desprezo a vírgula? Não, você não despreza a vírgula. Você sempre arredonda para cima. Então, se são 18 candidatos, você tem que ter 6 mulheres e 12 homens. Isso porque não tem como você colocar 5,4 mulheres. E a lei ela fala de número mínimo, cota mínima de 30%. Se eu colocar somente 5, eu não vou atingir os 30%. Eu vou atingir ali 29%, 28%. Então, eu não estaria respeitando o que determina a lei. E aí, se a gente tem um outro cálculo aqui, por exemplo, o partido ele pode colocar até 24 candidatos, vezes 30%, é a mesma conta, ó, vezes 30%, quer dizer que ele pode colocar 7,2. Então, nesse caso, temos que arredondar para cima. Então, ele tem que colocar 8 candidatos. Fabrício, mas aqui, o meu partido, ele pode colocar até 14 candidatos, porque são 13 vereadores na Câmara, mas a gente só vai ter 10 candidatos. E aí, como fica essa conta? Da mesma forma, 10 candidatos vezes 30%, você tem que ter, pelo menos aí, 3 mulheres como candidata. Em síntese, meus amigos, a cada 3 candidatos no partido, a cada 3, um é reservado a um gênero distinto. Você pode ter, por exemplo, 2 homens e uma mulher. Você pode ter 2 mulheres e um homem. 4 candidatos, você vai ter que fazer o arredondamento para cima. 5 candidatos, arredonda para cima e por aí vai. É uma conta que gera muita dúvida, eu sei. Né? Muitas pessoas falam, mas eu tenho que colocar aqui sempre arredondar para cima. Sempre arredonda para cima, porque senão não vai dar a quantidade mínima de gênero que você precisa. Perfeito? E aí, se você gostou desse vídeo, eu te peço, né, inscreva-se no nosso canal e a gente vai conversando mais sobre as eleições 2024.